Olá, boa tarde, pessoal. Que saudade de vocês. Como vocês estão fazendo falta aqui pra gente. Mas, né, vida que segue, nós estamos aí na luta e eu tenho certeza que todo mundo tá fazendo a sua parte para que essa pandemia acabe logo, para que a gente possa voltar ao normal, nossas atividades, nossa rotina, nosso dia a dia, né? E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês de um assunto sério, né? Como nós estamos no final de setembro, então para encerrar o mês de setembro, que eu não sei se todos sabem, mas é um mês que a gente promove a prevenção ao suicídio. Então eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês em relação a esse tema, né? É um tema que a gente não gosta muito de falar, normalmente a gente gosta que deixa mais abafadinho, que a gente não toque muito no assunto, mas eu acho que quanto mais informação nós tivermos, mais a gente poder falar sobre esse assunto, menos tabu e menos ansiedade esse assunto vai surgir, né, no nosso coração, na nossa cabeça, no nosso pensamento. Eu sei que o suicídio é muito difícil de encarar, muito difícil de falar. A gente procura palavras certas, né, para poder falar de uma maneira correta, para não assustar. Talvez para mim seja um pouquinho difícil. Eu já passei por isso na minha família, né? Perdi meu pai dessa forma, de uma maneira muito triste, que a gente não espera e que todos nós sofremos muito com isso, né? Então, mas hoje eu vim falar para vocês sobre um pouquinho dessa questão do suicídio na adolescência. Quanto isso vem crescendo no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo de forma geral. Hoje, o suicídio é a segunda maior causa de morte para jovens de 15 a 29 anos. Então, assim, olha como isso está tomando uma dimensão, como isso está virando, na verdade, sempre foi e é um assunto muito sério. Então, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês, para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre isso, nesses números todos de tantos adolescentes que nós estamos perdendo por conta, né, desse, talvez por uma falta de informação, por uma falta de compreensão, né? A adolescência, ela é uma fase muito difícil, é uma fase muito complexa, todo mundo já está cansado de ouvir isso, saber disso, né? Mas então, como o adolescente, ele está nesse momento de transição, o que que acontece na cabeça de um adolescente quando ele percebe um problema? O adolescente, ele é totalmente imediatista, ele quer resolver o seu problema agora, né, hoje. Ele não consegue compreender ainda, ele não tem essa maturidade ainda para compreender que os problemas eles vão diminuindo, os problemas vão se resolvendo, né? O adolescente não tem isso. Então ele quer tirar a dor que ele está sentindo naquele momento, que para ele é uma dor absoluta e que vai estar sempre presente na vida dele. Então hoje a gente escutou tanto escutou falar desses adolescentes que vêm se cortando, se automutilando, né? Isso, gente, é decorrência de um sofrimento psíquico, né? Um sofrimento que cada um pode passar, pode vir de diversas formas, às vezes o próprio bullying, da criança ter vergonha, receio, às vezes do jeito do corpo, fisicamente, do cabelo, enfim, de alguém que possa estar tirando sarro, os amiguinhos fazendo brincadeiras, piadinhas. E isso pode causar, cada um, ele recebe, cada um tem a sua dor e resolve a sua dor de uma forma. Tem pessoas que conseguem passar por algum problema e falar, comentar sobre o assunto, mas cada um, ninguém sabe o tamanho da dor de cada um, né? O sofrimento ele difere de pessoa para pessoa e ele é muito confuso na cabeça do adolescente. Então, o que talvez um problema para mim seja um problema pequeno, para um adolescente, ele não é um problema pequeno. Então, não adianta eu chegar e falar, nossa, mas você está sofrendo por causa disso? Nossa, mas que bobeira! Isso não tem que sofrer por conta disso. Mas a dor é de cada um, né?
Então, assim, nós adultos, pais responsáveis, nós temos que ficar atento a isso. Os adolescentes, eles nos mostram de alguma forma o sofrimento deles, né? Algumas demonstrações, por exemplo, mudança de rotina, mudança de hábito, o isolamento, de querer ficar muito sozinho, é, mudança de companhia. Então, muitas coisas que a gente pode nos acender a luzinha vermelha e perceber que o nosso filho, o nosso ente querido, está passando por uma situação difícil, está passando por um momento complicado e precisa de ajuda, né? Então, assim, procure um profissional, se vocês acharam, e conversem. O diálogo sempre é a melhor solução, mas talvez a criança ou o adolescente esteja tão envolvido num problema que talvez só a conversa em casa não vai resolver. Então, há necessidade sim de procurar ajuda. E não vamos menosprezar a dor de ninguém, os problemas de ninguém. Cada um tem a sua dor e sofre da maneira com que consegue reagir o seu próprio corpo, né? Então, vamos pensar nisso e observar essas situações, fazer com que as pessoas que nos rodeiam, elas consigam ter confiança em nós, né? Não vamos menosprezar a dor nem o problema de cada um. Hoje em dia, outro problema que vem ocasionando muito suicídio é as drogas, né? A droga, o álcool, ele debilita, ele vulnerabiliza os adolescentes, deixam eles mais suscetíveis a cometer um ato suicida. Então, assim, vamos atrás, vamos procurar, vamos dar carinho, vamos dar atenção. Problemas familiares também, quando as crianças se sentem muito abandonadas, elas também tendem a ter pensamentos suicidas, a quererem se autodestruírem, né? Porque para elas, elas querem simplesmente acabar com uma dor. Então, o suicídio significa simplesmente isso, acabar com o sofrimento que ele está no momento. Então, vamos pensar com carinho, vamos falar mais sobre o assunto, vamos debater mais sobre isso, sem tabu, sem medo, porque isso vem acontecendo, são números que vêm cada vez mais importantes, infelizmente, números consideráveis de adolescentes cometendo isso. Outros, né, coisas que acontecem, por exemplo, como aconteceu na mídia há um tempo atrás, aquele jogo, né, que acabou que muitos adolescentes se perderam também. Então, gente, o companheirismo, a amizade e a conversa vale muito. E isso tudo pode valer a vida de um ente querido de vocês. Então vamos lá, isso é só uma palavrinha, um momento de reflexão. Um beijo grande, um abraço grande, fiquem com Deus.